Muito bom dia, queridos irmãos. Esta é mais uma mensagem gravada aí de domingo, deste domingo, dia 3 de maio, onde nós continuamos aí com nossas restrições na igreja por conta da Covid-19, restrições de convívio, né? Então nós estamos gravando as mensagens de domingo de manhã e no domingo à noite temos a transmissão do culto ao vivo pelo Facebook, pelo canal da igreja, canal Igreja Batista, Centenário. Então os irmãos podem acompanhar por lá o culto ao vivo no domingo à noite, no mesmo horário, às 6h30. Lembrando sempre que o recomendado aí pela nossa liderança, pelo nosso pastor, é que das 5h30 às 6h30 nós façamos o culto domiciliar, né? O culto no lar. Então as famílias se reúnem, fazem a leitura bíblica, orações, se quiserem fazer algum cântico, alguma coisa assim. E aí às 6h30, nós todos reunidos ali através do canal, nós assistimos o culto preparado tanto pelo grupo de louvor, que toca sempre, quanto pelo mensageiro, que geralmente é determinado previamente. Então, nessa reflexão da manhã, irmãos, nós vamos refletir sobre um texto que separei aqui, que é a Epístola de Paulo a Filemon. Então, nós vamos refletir hoje sobre esse texto, uma breve reflexão, e assim seguir nessa parte da manhã. Vamos orar em primeiro lugar. Vamos orar a Deus para que este texto fale aos nossos corações e que possa demonstrar a sua obra em nós. Vamos orar? Senhor Deus, Pai grandioso, muito obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos reunidos, mesmo através da internet, Pai, mesmo que não presencialmente, mas reunidos em pensamento, em intenção, em espírito, reunidos para aprendermos a Tua Palavra, para darmos graças e louvor a Ti, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu está nos dando de transmitir a Palavra, Senhor, através deste canal. Peço também, Senhor, às pessoas que estão ouvindo, que Tu possa estar tirando toda a distração delas, Pai, tanto neste momento da manhã quanto no momento à noite, Pai. Sabemos que muitas vezes, onde não estamos num certo ambiente, muitas vezes podemos perder a atenção, perder um pouco o foco, mas que o Senhor possa estar no comando disso, Pai. Peço também, Senhor, por esta palavra, que ela seja primeiro viva e eficaz em mim, mas também aos meus irmãos que estão escutando neste momento, Pai. Abençoe aos irmãos da igreja, aos pastores, abençoe aos irmãos que são do grupo de risco, Senhor, que Tu possa estar guardando eles dessa doença, Pai. Peço que também, Senhor, esteja guardando as pessoas que porventura já estão com essa doença, que o Senhor possa estar guardando eles de todo o mal, Pai. É isso que eu peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos ao texto, irmãos. Epístola de Filemon é uma epístola pequena, então eu vou ler ela por completo. São 25 versículos. Vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, do meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que, em teu lugar, me servisse nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas por livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo e especialmente de mim, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei. Para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Bom, irmãos, Filemon é a menor carta de Paulo e ela tem um pouco um caráter diferente das demais cartas. A maioria das cartas de Paulo, elas têm um caráter muito mais doutrinário, onde Paulo apresenta muito mais doutrina. Essa é basicamente um pedido de Paulo a um amigo de um perdão e de receber de volta um escravo seu que provavelmente estava fugido e recebê-lo de volta e caso devesse alguma coisa que Paulo iria pagar a ele. Paulo estava preso, né? Obviamente aqui como menciona aqui, Paulo, prisioneiro de Cristo, falando que estou agora na prisão, Paulo velho e também prisioneiro, né? Denota aí que Paulo estava preso no momento de ter escrito essa carta. Provavelmente essa carta também foi escrita juntamente com a de Colossenses, porque o mesmo grupo que Paulo cita aqui no final, né, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, é o mesmo grupo que é citado na carta de Colossenses. E na própria carta de Colossenses também é citado
Tíquico, que é o portador da carta de Colossenses, e Onésimo, também é citado na carta de Colossenses. Então, é muito provável que as duas cartas tenham sido escritas juntas e tenham sido até talvez levadas juntas por Tíquico e Onésimo, uma para a igreja de Colossenses e outra para Filemon. Bem, vamos ao texto então, voltemos ao texto, né? A carta então é escrita a Filemon, Paulo deixa claro que era seu colaborador e muito amado por Paulo. Também ele cita aqui Af e Arquipo, que provavelmente poderiam ser ou familiares de Filemon ou alguém ou liderança da igreja que se reunia na casa de Filemon. Então, Filemon aparentemente aí poderia ser um líder da igreja ali, ou simplesmente uma pessoa bem quista por todos, muito por conta de abrir a sua casa para a igreja e etc. A carta então é dividida aqui as ações de graças, né? Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tem para os que são para o Senhor Jesus e todos os santos, né? Então ele fala aqui tanto da fé de Filemon para com o Senhor Jesus, né? Para o Evangelho, quanto para todos os santos, que eram as pessoas que reuniam-se na igreja ali dele, né? Então, o amor de Filemon chegou até Paulo, chegou até os ouvidos de Paulo, tanto o amor ao Evangelho, quanto o amor às pessoas que ali congregavam, né? Congregavam ali na sua casa. Então, Paulo tem grande alegria e conforto no amor. Aí no versículo 7, é bem interessante porque depois ele vai usar essa mesma expressão mais tarde. Ele fala: Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Ou seja, através do amor que Filemon demonstrava ali naquela comunidade, as pessoas, os santos, tinham sido reanimados através das ações de Filemon. E essa reanimação é a mesma reanimação que ele pede aqui no versículo 20, quando ele disse: Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração. Então ele usa a mesma expressão do que Filemon já estava fazendo aos irmãos ali da sua região, que ele fizesse também a Paulo. Então que ele demonstrasse esse amor novamente. Então é interessante essa parte 7 que se liga, esse versículo 7 que se liga completamente ao versículo 20. Paulo, então, depois de dar graças e reconhecer essa questão de Filemon, este amor, esse cuidado de Filemon com a igreja e com o evangelho, ele intercede a favor de Onésimo, que aí são do versículo 8 ao versículo 20. Ele diz, logo no começo do versículo dessa passagem, ele diz que, embora ele, Paulo, sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a Filemon que ele faça, ou seja, Paulo, como apóstolo, teria total autoridade para simplesmente falar: Filemon, recebe Onésimo de volta, perdoa suas dívidas e pronto, e simplesmente uma ordem, mas ele prefere, todavia, ainda solicitar em nome do amor
Aí ele se descreve aí sendo como Paulo o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Então ele aparentemente ele meio que quase que se depreciando, né? Dizendo como Paulo o velho, então como se ele não tivesse mais todo aquele vigor quando tinha no começo de ministério, e até mesmo prisioneiro, ou seja, que ele não teria como ordenar ou ir até ele para fazer algo do tipo. Então ele solicita em nome do amor, embora seja um apóstolo, né, o apóstolo dos gentios, embora tenha total liberdade e autoridade para fazer o que ele está pedindo, ele prefere pedir no amor que Onésimo seja, que ele retorne e que Filemão não faça nenhum mal a ele. Então, solicito em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Quando o texto fala isso, filho que gerei entre algemas, muitos estudiosos entendem que Onésimo, como era um escravo de Filemon, ele vai para uma outra cidade e como muitas vezes escravos tinham marcas ou mesmo alguém tenha descoberto que Onésimo era escravo, acabou prendendo ele ou realmente ele pode ter sido preso por qualquer outro tipo de coisa. Mas muito provável porque descobriram que ele era um escravo e ele foi preso. E, coincidentemente, ele acabou sendo preso na mesma prisão que Paulo. Então, ele foi gerado entre algemas. Quando ele diz que foi gerado entre algemas, ele quer dizer que na prisão Onésimo foi submetido ao evangelho, né? O evangelho foi pregado a ele e ele acabou aceitando a Cristo e virou um irmão de Paulo e acabou sendo muito útil, como ele diz aqui no texto, no versículo 11. Ele antes foi inútil e atualmente, porém, é útil. Isso, na verdade, também é um jogo de palavras, né, que Paulo utiliza, porque o nome Onésimo em si significa útil. Então, ele joga aqui, faz um jogo de palavras aqui no grego, onde ele diz que antes foi inútil e atualmente é útil, ou seja, antes ele foi inútil, praticamente dizendo como se antes ele não era Onésimo e agora ele é Onésimo. Então, demonstrando aí essa questão da velha e da nova criatura, né? Como se antes ele não fosse realmente ele e agora sim, já transformado pelo Evangelho, ele é útil, ele é Onésimo. E aí ele diz, a ti e a mim, né? Útil a ti e a mim. Por que útil a ti e a mim? Tanto por conta de que Filemon e Paulo tinham o mesmo objetivo, que era a propagação do evangelho, então Onésimo, mesmo longe, mesmo um escravo que estava dando algum prejuízo de alguma forma, porque não estava lá presente ao seu senhor, ele estava sendo útil. Estava sendo útil porque ele estava fazendo com que o objetivo tanto de Filemon quanto de Paulo fosse realizado. Então, por isso que Paulo diz que ele é útil agora a ti e a mim. Então, Paulo diz que vai enviá-lo de volta com seu próprio coração, como se fosse o seu próprio coração, e diz que gostaria até de conservá-lo com ele, tanto foi a, a empatia de Paulo, né? A identificação de Paulo com Onésimo foi tão grande que ele gostaria de conservá-lo com ele. Aí aqui ele coloca em teu lugar, aparentemente que Filemon também era um grande companheiro de Paulo. Então eu gostaria de conservá-lo comigo mesmo para
em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Então ele gostaria de conservar Onésimo ali com ele, mas sabia que ele, como um escravo, deveria voltar para o seu senhor. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas por livre vontade. Então ele diz aqui, mais uma vez, se tirando a sua autoridade, né, de apóstolo que ele poderia simplesmente exercer. Então ele diz mas que isso fosse de livre vontade, ou seja, que fosse realmente de coração, que Filemon fizesse por Onésimo. Pois acredito que ele veio a afastar-se de ti temporariamente, a fim de que o receba para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Então aqui ele diz que Paulo simplesmente cita essa providência divina, né, de que Onésimo não foi afastado de Filemon por um acaso, pelo mero acaso, mas sim que a fim de que Paulo pregasse o evangelho a ele e ele não fosse mais um simples escravo de Filemon, mas sim que ele fosse um irmão agora em Cristo Jesus, e que o evangelho, que a obra do evangelho, que seria propagada através também de Onésimo. E aí aqui quando ele fala de ti, quer na carne, quer no Senhor, talvez aí denote que Onésimo e Filemon tivessem a mesma origem, ou seja, eles fossem da mesma cidade, do mesmo país, nascessem em condições iguais, porém um virou senhor de escravos e outro escravo. E aí por isso que ele quer dizer aqui na carne, quer no Senhor. E aí no Senhor, obviamente, como irmão em Cristo. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Então, Paulo está pedindo para que realmente ele receba Onésimo como um irmão em Cristo, e talvez aí não mais como um escravo. E aí ele fala aí também algo muito importante, né? Como Onésimo aqui dá a entender que ele fugiu, né, do seu senhor, provavelmente causou algum tipo de dívida ou algum tipo de prejuízo a Filemon. Não podendo ter causado antes e até tendo sido o motivo da fuga, ou realmente simplesmente pelo fato de não estar ali quando seu senhor deveria ser solicitado ou alguma coisa assim do tipo. Então ele fala, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo tem uma identificação, uma empatia tão grande com Onésimo, que ele pede para que, caso ele deva alguma coisa, lance tudo na conta de Paulo, que ele mesmo pagará. Para que não te alegues que tu me deves tua dívida. E aí aquele versículo que eu havia falado, né, o versículo 20, né? Sim, irmão, para que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Então ele pede para ser reanimado o seu coração em Cristo, pois ele pois o próprio Paulo pede isso e pede esse benefício de que Filemon receba a Onésimo como sendo o seu irmão em Cristo agora, né? Não mais como um simples escravo. E aí no versículo 21 ele fala, estou certo da tua obediência e te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. Então Paulo de certo sabia o caráter de Filemon, sabia que Filemon era uma pessoa muito amada, assim como ele descreve do versículo 4 ao versículo 7, que
que realmente amava os irmãos em Cristo. Então, nisto ele já escreve aqui no versículo 21, certo de que farás ainda mais do que eu te peço, ou seja, provavelmente aqui ele está ainda, muito provável, se referindo até mesmo à liberdade mesmo de Onésimo, que além de perdoar as dívidas de Onésimo, provavelmente Paulo aqui está indicando que sabe que provavelmente Filemon daria liberdade ao seu escravo e que não seria mais escravo, né? Já não era mais escravo do pecado e provavelmente não seria mais escravo de senhores como era Filemon, seu senhor. E aí, no versículo 22, Paulo também diz que ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações serei restituído. Então Paulo esperava ali ser liberto rapidamente ali da prisão, não esperava ter não esperava ficar ali na prisão. Paulo foi preso várias vezes e essa vez aqui provavelmente foi a primeira prisão em Roma ou a prisão em Éfeso, onde ele escreve essa carta. Os estudiosos acreditam que tenha sido provavelmente nesse período. Então ele esperava que seria liberto por conta das orações dos irmãos e que iria em breve visitar a Filemon novamente. Bom, então o tema principal da epístola, irmãos, é justamente o amor e o perdão. E há uma grande comparação que nós podemos fazer, que é a comparação com o Evangelho, com a obra da redenção, né? Então nós podemos fazer um comparativo, eu vou fazer aqui um comparativo listando alguns pontos que foram expostos aqui na Escritura, dessa situação de Paulo, Filemon e Onésimo com a nossa situação de Deus, nós pecadores e Cristo. Então nós podemos ver todas essas comparações nesse pequeno texto e de que não tem, como eu falei, não tem esse caráter doutrinário, porém é algo muito interessante para nós refletirmos nessa manhã. Então, em primeiro lugar, Onésimo se rebela e foge de Filemon, assim como nós, pecadores, nos rebelamos e fugimos de Deus. Paulo se encontra com Onésimo, assim como Cristo se encontra com o pecador, né? Ou o pecador se encontra com Cristo novamente. Paulo se identifica e tem empatia, né? Como eu falei, Paulo se identifica, tem empatia, ama a Onésimo, né? Então ele tem aquela empatia, prega a palavra e começa a amar aquele irmão. Assim como Cristo nos ama também. Então Cristo nos viu a humanidade e amou a humanidade, né? Paulo intercede por Onésimo, né? Nós podemos ver aqui no texto que Paulo intercede muito por Onésimo, assim como Cristo intercede por nós para Deus. Paulo se dispõe a pagar toda a dívida de Onésimo. Né? Ele fala, se por um acaso ele te causou algum dano ou alguma coisa assim do tipo, fique tranquilo, põe em minha conta que eu pagarei. Assim como Cristo pagou toda a nossa dívida com seu sangue na cruz. Paulo não pede nada em troca. Você vê que em momento nenhum Paulo fala olha, eu vou pagar toda a dívida de Onésimo, mas ele vai ter que ficar aqui comigo. Muito pelo contrário, ele não disse isso, né? Ele disse justamente o contrário. E isso é a demonstração da graça, né? Onésimo não tinha simplesmente nada a oferecer a Paulo e nem a Filemon, que não tinha, a não ser realmente o seu serviço, mas isso já era devido dele. Então ele não tinha nada a oferecer a Paulo nem a Filemon para recompensar tudo isso. Mas isso veio a ele simplesmente de graça. E, por graça, nós somos salvos. Nós não temos nada o que nós possamos fazer para receber a salvação de Cristo.
E isso é um comparativo também aqui. Onésimo, ele é reconciliado, né? Ele volta para, para a casa de Filemon, assim como nós somos reconciliados também com Cristo, né? Onésimo tem acesso, então, novamente a Filemon, assim como nós, agora, reconciliados através de Cristo, temos acesso ao Pai novamente. Onésimo agora, então, é um irmão novamente, né? Como Paulo falou, receba-o como um irmão em Cristo. Assim como nós não somos mais escravos do pecado, somos filhos de Deus, somos todos pertencentes à mesma família. E Onésimo agora é útil, né? Como é o significado do seu próprio nome. Onésimo agora é útil novamente, né? Então, assim como nós deixamos a velha criatura e agora somos nova criatura para a glória de Deus. Então, é basicamente essa reflexão que eu gostaria de fazer neste texto, como realmente muitas vezes um problema cotidiano provavelmente que poderia ocorrer naquela época de um escravo fugir, e Paulo aplicou exatamente a redenção. Paulo aplicou tudo aquilo que ele havia aprendido como nova criatura e aplicou toda aquela graça que ele havia recebido em Cristo, aplicou naquela situação do cotidiano de sua vida. Ele sabia que ali havia alguém que estava fora da lei, transgredindo a lei. Ele demonstrou o evangelho para essa pessoa aceitou o evangelho, virou um irmão e agora, por graça, ele estava voltando ao seu Senhor. E que nós possamos ter esse mesmo sentimento e essas mesmas atitudes, e que nós consigamos aplicar o plano da redenção em nossas vidas e possamos sempre lembrar desse plano redentor e salvador que Jesus Cristo, por meio da sua graça, sua grande graça, que nos deu a salvação sem nós merecermos e sem nós fazermos nada, porque não podemos dar nada em troca. Que Deus possa abençoar seu domingo, sua manhã. Em breve estaremos à noite juntos através do canal, no culto à noite, louvando e glorificando